seja Deus, Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Amém. Todos acharam? Capítulo 61 do profeta Isaías. Diz assim o Santo Livro: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão, quase não sai, ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, para aprendermos sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos dê direção, que o Senhor clareie o entendimento bíblico para sermos edificados. Que o homem seja anulado, que a minha língua seja feita como a pena de um destro escritor, e a Tua palavra seja o centro do culto nesse momento. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Bem, queridos, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não só o Novo Testamento, mas como o Antigo Testamento também. Acabei de descobrir, que vocês estão estudando algumas histórias do Antigo Testamento. Isso é fundamental, porque, como Paulo diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso se refere às cartas que ele mesmo escreveu, aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as outras epístolas e a todo o Antigo Testamento. É claro, não basta apenas ler a Bíblia. A gente precisa estudá-la para compreender e saber interpretar corretamente. A gente não vai pegar o Antigo Testamento e tentar aplicar literalmente aquilo que eles viviam e os rituais que ali estavam nos dias de hoje. Por quê? Existe um princípio para aquela época, um modelo de culto naquele contexto judaico e outro modelo de culto que Cristo e os apóstolos aplicam no Novo Testamento. Só que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não está ali apenas para narrar ou para contar uma história ou para tu abrir para o teu filho e falar: olha só, aqui o dilúvio, se tu desobedecer, tu não vai estar na arca, tu vai estar sendo comido pela água. Então, tu vê se obedece. Não está ali só para isso. Está ali para nos trazer grandes e fortes lições. Amém. Nós, como cristãos, Igreja do Senhor,
temos algumas singularidades na nossa fé. A nossa fé, ela não imita e ela não pode imitar outras religiões. Na realidade, outras religiões tentam imitar a nossa fé. Um dos distintivos da nossa fé é aquilo que nós cremos sobre a pessoa de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é isso? A Trindade. São 3 pessoas, mas um Deus apenas. Me explica. Eu não sei explicar. Se tu souber, você explica. A Bíblia, ela vai te trazer isso como fundamento e como realidade, como verdade. Mas ela não vai te trazer uma explicação muito clara de como isso funciona. Até porque, irmãos, a Bíblia não é um livro de explicação, é um livro de revelação. A Bíblia não está aqui para explicar e dar resposta para todos os teus questionamentos. A todos os meus questionamentos, eu tenho certeza que vocês têm muitos. Mas a Bíblia está aqui para ser lida, vivida e crida. A Bíblia, ela não foi escrita, ela não foi inspirada da parte de Deus para que a gente fosse para a internet, para o YouTube, para o Twitter. Não é Twitter mais, é X, né? Não é para ir para o Twitter, para a rede social, para o WhatsApp, para o Instagram, para a gente chegar lá e bater boca com um descrente, com alguém de outra denominação. Ela foi feita para ser lida, crida e vivida. E ponto. Existem questionamentos, a gente vai ler algumas coisas e a gente pode ficar em dúvida. Uma delas é a Trindade. A gente pode não compreender como ela funciona na nossa realidade, mas fato é que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Deus Pai, ele atua geralmente como Criador. O Deus Filho atua como Redentor. E o Espírito Santo, ele atua como regenerador e capacitador. Falando do Filho, quando ele veio à Terra, ele veio com algumas limitações. Filipenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer, alguns dizem que é até um cântico ali da igreja primitiva, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, coisa que ele poderia fazer, mas a si mesmo se humilhou, tomando forma de homem, e sendo como servo, ele foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, o que Paulo vai estar ensinando ali? Jesus, o Filho de Deus, ele tinha uma glória e ele deixou essa glória. O próprio Jesus ora isso em João 17. Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tenho contigo desde o princípio. Só que essa glória ele deixou lá para ele poder vir aqui. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para viver a limitação humana, para sentir dor, para passar necessidade, para que em tudo ele fosse tentado, mas em tudo ele fosse aprovado, como um verdadeiro sumo sacerdote. Então ele tinha sua essência divina, no que tange a consciência, mas o poder divino ele não tinha quando ele estava aqui na terra. Porque ele era homem, ele era limitado, assim como eu e assim como você. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como é que ele atuava aqui na terra, então? Que eu saiba, não é muito comum ver alguém andando sobre as águas. Que eu saiba, não é muito comum, num enterro, alguém ressuscitar. Um leproso, do nada, ser curado. Que eu saiba, não é muito comum você ter a sogra curada. Muitos não querem que ela seja curada. Não é muito comum a gente ver milagres, curas e prodígios. Não é muito comum. Mas se ele não atuava porque ele era Deus, como é que ele atuava? Muito simples. Em Lucas 4, a partir do 18, vai dizer assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. O próprio Jesus, ele está na sinagoga. Ele vai dar a palavra ali. Grande erro dos fariseus e dos líderes daquela sinagoga de Nazaré. Deram a palavra para Jesus, ele abre o rolo e cai em Isaías 61. E ele começa a ler os 2 primeiros versículos, com exceção da última parte, o dia da vingança do nosso Deus. E ele fala: hoje se cumpriu diante dos olhos de vocês essa profecia. Jesus, ele estava dizendo o seguinte:
Eu aqui na terra, eu estou como homem. Eu aqui na terra, eu estou limitado. Eu aqui na terra, eu não estou agindo com os poderes divinos, porque eu vim para ser tentado e Deus não pode ser tentado pelo mal, conforme Tiago fala. Só que eu estou atuando, e vocês estão vendo milagres, prodígios e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. Eu estou agindo e operando milagres, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus, ele não atuava porque ele era Deus, mas ele atuava porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Só que aí vem a grande questão. Eu e você somos o quê? Igreja. Eu e você somos povo de Deus, comunidade da fé, família de Deus, corpo de Cristo. Nós recebemos uma missão, representar Cristo aqui na terra. E esse mesmo Cristo, ele vira para mim e para você, na pessoa dos discípulos, em João 14:12, e fala assim: as obras que eu fiz, vocês farão e farão maiores. Seria injusto a gente ter que fazer as obras que ele fez e maiores, sendo que ele fez porque ele era Deus. Mas ele fez porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Em João 20:21, ele fala assim: olha só, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Amém. A mesma missão que estava sobre Jesus está hoje sobre a igreja. A incumbência que Jesus recebeu de manifestar o reino de Deus, a igreja também recebeu. Só que Jesus, que era Jesus, não fez de qualquer maneira. Jesus, que era Jesus, ele não agiu de uma forma simples, mas ele agiu com profundidade. Aonde? No Espírito Santo de Deus. A gente pode fazer seminário, a gente pode ler muitos bons livros e leia. A gente pode ouvir muita pregação boa, não ouve não, mas não vai embora agora não. A gente pode ouvir pregação demais, a gente pode buscar muito conteúdo teológico, escatológico, a gente pode se aprofundar em muitas questões. Só que a gente precisa colocar no centro aquilo que de fato é importante. A gente precisa colocar em primeiro lugar aquilo que é o principal. Amém. Glória a Deus. Jesus, que era Jesus, no início de Lucas 4, a Bíblia vai dizer: e o Espírito o conduziu ao deserto. Ele era conduzido pelo Espírito Santo. Ele agia pelo Espírito Santo. Mas na frente vai falar a mesma coisa. Ele mesmo sendo Deus, tendo abdicado da sua glória, ele entendeu a importância de ser dependente do Espírito Santo de Deus. Mas eu e você não. Alecrim dourado. A gente quer agir pela nossa própria razão, pela nossa própria convicção, e não vai se assustando com a morte pela qual a igreja está passando. Europa, aonde já foi um templo do Evangelho, agora é do ateísmo. Por quê? Porque a igreja foi se distanciando do Espírito Santo de Deus. Leonardo Rebenhão escreveu um livro, Por que tarde do Pleno Avivamento, antiguíssimo, e ele fala: se nós tirarmos o Espírito Santo da igreja hoje, a igreja não vai perceber. Ele falou isso na década passada, eu já estou velho, né? Já passei de 2010 e 2020, né? No século, olha só, misericórdia. O cabelo não está crescendo mais, irmãos, mas eu já estou noivo. Glória a Deus, amém? No século passado, ele disse isso. Que dirá nos nossos dias atuais? Que dirá hoje, irmãos? São atrocidades em cima de atrocidades. E eu não estou militando contra o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem que ter Bíblia, tem que ter teologia, tem que se aprofundar no conhecimento, para não ser levado de um canto a outro como vento de doutrina. Tem que ter conhecimento. Só que a gente foi deixando o fogo do Espírito Santo de lado. A gente foi deixando ele de longe.
falando, não, agora que eu estou com um conhecimento bíblico, eu não preciso mais buscar o poder do Espírito de Deus. Isso é terrível. Quando nós reconhecemos a importância do Espírito Santo, nós nos tornamos dependentes dele. E ele passa a guiar e direcionar a nossa vida. Nós somos salvos pela graça, com o selo do Espírito. Tito 3:5 vai falar assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O Espírito Santo está sobre a igreja para a igreja realizar uma obra. Mas essa obra que você vai realizar não vai te salvar. O que te salva é a obra que foi feita lá na cruz do Calvário. Amém. Porque a salvação é pela graça. Só que o fato da salvação ser pela graça não anula as obras que a igreja precisa fazer. Não anula a missão que está sobre a tua vida. Na verdade, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por meio das obras, para que o homem não se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mas a gente esquece 10. Porque fomos criados para as boas obras. Então, existe uma missão que está sobre a tua vida. Não está só sobre a vida do pastor. Não está só sobre a vida da liderança. Não está só sobre a vida daquele que tem o cargo. Está sobre a igreja de Cristo. 2 Coríntios 5,14 vai falar assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Ele está falando que a gente foi salvo. Agora preste atenção. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Queridos, a gente foi reconciliado para reconciliar. A gente foi salvo para salvar. É por isso que nós somos embaixadores dele. Não é só para botar a camisa da igreja. Não é só para vir para o culto. Não é só para esquentar o banco. Tem milhares e milhares de pessoas, dia após dia, baixando o inferno. Sábado agora, o pessoal brinca muito comigo lá na igreja, que eu vou mais em enterro do que em casamento, né? É uma coisa tremenda, maravilhosa. Tem gente que até fala assim: pô, foi bom te conhecer, mas eu não quero mais conviver comigo não, senão eu sou o próximo, né? Sábado, retrasado, não, quinta-feira, é muito. Foi o primeiro do ano. Não conheço a vida dele. Não sei em que ele cria. Mas se ele não cria em Jesus, era mais uma vida perdida. Querido, se você vê alguém doente, se você vê alguém com câncer, se você vê alguém com algum osso quebrado, com qualquer situação física ruim, você se move de íntima compaixão. Uma pessoa que não conhece Jesus, que está sendo enganada, ela está a caminho da condenação eterna. O teu coração não dói com isso? Se não dói, você precisa nascer de novo. O amor de Deus precisa estar no teu coração. A internet move a gente para um lado da teologia, um lado da briga, um lado da contenda, um lado da polêmica, enquanto
sendo esquecida, enquanto a obra do Espírito Santo vai sendo posta de lado. Existe a chamada janela 1040. Você já deve ter visto muito isso. Não tem que faz, não? Missão, né? É Jocu, né? Já deve ter visto muito isso na Jocu. Esse pessoal não conhece Jesus. A igreja não chegou lá. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho família para cuidar. Eu tenho filho para educar. Eu não posso ir lá, mas você tem 2 joelhos bonzinhos que no chão faz milagre. Você pode orar para que eles alcancem Jesus. E deixa eu te falar, o teu vizinho, tal qual eles, também não conhece. Alguém na tua rua não conhece. Algum familiar teu não conhece. E a missão de reconciliação está sobre a tua vida. A responsabilidade é tua também. Porque nada pouco recebemos, senão o Espírito do Senhor Jeová, que está sobre a igreja. O Espírito está sobre mim. O Espírito está sobre ti. E te ordenou pôr em liberdade os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Isso está sobre a tua vida, irmão. A Igreja Bíblica Cristã em Maricá está fazendo aniversário. A instituição. Mas a Igreja de Cristo sobre a face da terra, o organismo vivo, tem uma incumbência e não pode voltar atrás. Não recue. Cultive o Espírito Santo na tua vida. Jesus tinha essa missão. Você também tem. Jesus tinha essa missão de levar esse evangelho para toda criatura. Você também tem. Você não pode parar. Você não pode recuar. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, João 14:9. E não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Ele foi, e lá em Atos 2 o povo estava reunido no mesmo local, orando e buscando a Deus. E o que foi enviado para eles? O Espírito. Então, irmãos, busquem, leiam a Bíblia, estudem teologia, entrem nas polêmicas, só não negligenciem a outra parte. Cultive o Espírito Santo na tua vida, porque ele está sobre a tua vida. Amém, irmão?